Um recurso que facilita o corte de malha junto ao Blender 3D no modo de edição é a ferramenta chamada Bisect, significa algo em torno de bifurcar ou dividir uma malha em duas partes. Como é que funciona essa ferramenta? Eu vou usar aqui o objeto cúbico para demonstrar, mas vocês podem usar qualquer malha, tá pessoal? Vamos entrar com o objeto no modo Edit Mode. Para poder a ferramenta funcionar, é necessário que o objeto esteja selecionado. Para poder fazer isso, a gente pode escolher uma vista de modo ortográfico ou uma vista de modo de perspectiva. O corte em perspectiva vai sair a partir do modo que nós estamos enxergando a cena. Então, para ativá-la, vocês vão vir nesse menu aqui superior chamado Mesh, que é malha, e vão selecionar a ferramenta Bisect. Com a ferramenta, para a gente criar a linha de divisão onde a gente quer fazer o corte, basta a gente clicar o botão esquerdo do mouse e esticar em direção à malha. Vocês vão ver que surge aqui uma linha que vai providenciar o corte desejável junto à malha. Aqui no modo de perspectiva, o corte vai se basear a partir do ponto de vista que nós estamos vendo a malha. Então isso aqui pode ser feito de acordo com a vontade de vocês. Soltando o botão esquerdo, ele vai gerar esse ícone que tem uma seta amarela e um círculo azul que vai permitir que a gente rotacione ou modifique a posição do corte. Então, se eu encostar o cursor da malha na setinha amarela, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu reposiciono o corte a partir do ponto de vista que eu estou vendo aqui o objeto. Largando, eu tenho aqui já um corte definível de modo diferente como eu fiz anteriormente. Se eu selecionar o círculo azul com o cursor do mouse, pressionar o botão esquerdo e rotacioná-lo, eu faço uma rotação de forma prática no corte que eu projetei aí junto à malha. Agora, para fixar o corte, basta eu clicar duas vezes com o botão esquerdo e aqui eu já tenho um corte na malha feito de forma prática. Essa é uma forma de eu cortar o objeto por inteiro. Como é que eu faço para cortar agora parte de um objeto? Nesse caso, eu preciso selecionar a face onde eu quero promover o corte pela ferramenta. Então, eu venho aqui em cima, seleciono a opção Face Select e agora eu posso, nesse exemplo, selecionar apenas essa face. Com a face selecionada, lembrando a vocês que para poder usar a ferramenta, tem que ter alguma parte da malha selecionada, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui nossa atenção para o Mesh. Vamos vir na opção Bisect. E agora basta a gente clicar o botão esquerdo a partir de um ponto de vista indesejável. Vou clicar a primeira vez aqui com o botão esquerdo e agora eu arrasto em direção àquela face que eu selecionei. Eu posso movimentar para fazer um corte do jeito que eu desejar na malha. Vou soltar o botão esquerdo aqui. Então ele projeta o corte apenas nessa face e temos também a opção de encostar o cursor na setinha amarela, pressionar o botão esquerdo para cima ou para baixo e movimentá-lo para mudar a posição do corte, ou se desejarmos aqui usar o círculo para orientar a posição do corte, a gente pode também fazer isso. Tendo feito o procedimento, para fixar o corte apenas nessa face, basta clicar duas vezes com o botão esquerdo. E aqui vocês vão ver que eu promovi um outro corte junto apenas àquela face selecionada, e não sobre o objeto por inteiro. Agora, selecionando nesse exemplo, essa face daqui do meio, tentando excluí-la usando a ferramenta X, que é o Delete, eu posso pedir para que ele exclua somente essa face. E aqui eu vou ter um objeto com um corte aqui interessante. Como é que eu faço agora se eu não quiser ter esse corte aqui na malha? Basta eu selecionar a opção de arestas, seleciono a aresta desejável do corte criado e uso aqui com a tecla X o Delete usando apenas o Dissolve arestas, que são os edges. Por que Dissolve? Porque se eu clicar aqui, somente vai dissolver a aresta que representa os cortes nessa face. Vou dar o Ctrl Z. Se eu tentar apagar a aresta, olha o que vai acontecer. Usando a tecla X, se eu mandar deletar a aresta, eu deleto praticamente toda a face que está aqui na lateral desse cubo. Não é isso que eu quero. Então, usando o Ctrl Z, nesse caso, para dissolver a aresta selecionada, eu uso apenas a opção chamada Dissolve Edges. Mas há um outro detalhe aqui também, pessoal, que eu gostaria de mostrar a vocês. A ferramenta nos permite fazer esses cortes com preenchimento ou não. Então, para isso, eu vou selecionar o cubo, vou excluir
Vamos acrescentar aqui um novo cubo na cena e vamos ativar novamente a ferramenta usando aqui Mesh, Bisect. Clica com o botão esquerdo para fixar o ponto onde queira fazer o corte. Botão esquerdo, arrasta em direção ao objeto e aqui simplesmente eu posso soltar e nós temos a possibilidade de abrir e utilizar esse recurso, tá? Repare que se eu marcar nas propriedades a opção Clear Inner, ele faz um corte somente com a parte superior. Se eu desabilito e uso o Clear Outer, eu faço um corte apresentando apenas a parte inferior. Se eu uso o comando Fill aqui, ativo, ele vai preencher o corte onde ele foi feito. Agora, se eu uso a posição Clear Inner e o Clear Outer, repare que ele faz um corte somente onde eu fiz a projeção da secção da malha. Se eu usar o Fill, eu vou ter apenas um plano gerado a partir daquele corte. Se eu desabilito o Fill, fico somente com a parte vazada e aqui eu posso desabilitar para ter a imagem com o corte desejável aí que eu fiz junto ao objeto. Algo bem interessante, uma ferramenta que vocês podem explorar para poder fazer uma diversidade de cortes em malhas da melhor forma que vocês desejarem. Espero que tenham entendido e tenham um bom proveito. Um ótimo dia para todos, um bom final de semana.